Queria até comentar da Lava Jato. Isso. Eu queria pegar esse mote que o Jefferson deu sobre a questão do cotidiano, né? Eu posso dizer que seriam também pedaços ou as frentes da crise que se coloca, né? Eu dividiria isso em cinco frentes. Uma seria o mercado financeiro, a segunda a questão do orçamento público, já legal de 2016, a questão da mídia no Brasil, a questão da base eleitoral política e a questão do cotidiano. Eu vou pegar então no cotidiano para a gente começar. No cotidiano é o seguinte: Dilma, quando assume, ela vem com um mote muito interessante que é para pátria educadora. Um mote inquestionável num país que carece de educação formal em todos os sentidos, e aí muitos aplaudiram essa ideia. Mas não pode, uma semana depois, tirar a Bolsa FIES, que nós sabemos que a Bolsa FIES, né, e nós que trabalhamos em universidade privada, sabemos da importância desses jovens que utilizam a Bolsa FIES. Sustenta a maior parte dos estudantes. Então você não pode chegar hoje e dizer governo pátria educadora e depois de uma semana você entrar com o discurso do ajuste fiscal, né, trazendo o Levi, que é o protótipo do FMI, o protótipo do Banco Mundial, e vem com a palavra ajuste fiscal, e a primeira ação do ajuste fiscal é tirar a bolsa estudantil dos universitários brasileiros. Quer dizer, isso bate no cotidiano, isso de uma certa forma derruba essa tese da pátria educadora. Então, isso, desculpe, é um equívoco da Dilma, né? Você poderia cortar em outras coisas, mas não cortar no FIES imediatamente depois que você fala que isso aqui é uma pátria educadora. A segunda coisa que bate no cotidiano: farmácia popular, né? Farmácia popular. Nós temos que ter essa sensibilidade, tem que observar a farmácia popular, criada lá inclusive pela própria Dilma, dava remédio de graça para quem? Para hipertensos, para diabéticos, para pessoas que têm um problema de asma, então problema de pulmão, doenças crônicas, né? E aí, no caso, se aumentou até o escopo dos descontos para fraldas geriátricas, para remédios outros, né? Então houve, né, um barateamento de muitos produtos, mas muitos produtos eram colocados de graça, né? O que se faz? Levi vai na TV e fala fim dos remédios de graça, fim da farmácia popular. Se nós queremos ter a sensibilidade popular e entender o cotidiano, isso não dá certo. Isso não dá certo, né? Quer dizer, você está jogando o seu projeto, né, que você, as duras penas você criou, na lata do lixo. Agora, uma outra coisa que também pega complicado, né, veja só, o Brasil ainda, vamos ser claros, ele é um país que não saiu da escravidão ainda, né? Não saiu, né? A gente costuma, essa questão do Brasil, o Brasil é um país multirracial, ele tem relações latentes de escravidão mesmo, porque veja o que aconteceu, por que a classe média, no caso, foi, digamos aí, a maior massa de manobra para essa direita, né? Os verdes e amarelos. Veja, quando se legaliza a empregada doméstica como profissão, quem que tem empregada doméstica? Classe média. Aquela ocupação desde 1960. Era ocupação. E aí você tem então que pagar salário, 13º, férias, descanso semanal e fundo de garantia. Isso a classe média não engoliu. Não engoliu. Porque ainda a empregada doméstica no Brasil, em outros países também, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, a empregada ela é vista ainda como, né, ali a escrava, né, que trabalha para o senhorzinho. Tá certo? Se nós vamos fazer se nós vamos pegar aí a questão de gênero e de raça, nós vemos que são mulheres negras. A maioria das empregadas domésticas são mulheres negras. E quando vem e se coloca a perspectiva
de se colocar uma lei trabalhista de defesa delas, a classe média falou horrores, né? E outra coisa que também aconteceu, quando o programa Bolsa Família ou o programa de transferência de renda criado por Lula e, no caso, por Dilma, mas muito mais por Lula, e tirando aí quase 32 milhões de pessoas que estavam na classe D e migraram para a classe C, o que aconteceu? Essa classe C, dos novos, entre aspas, empoderados, bem, começam a andar no shopping, começam a visitar a sogra lá na Paraíba de avião, começam a andar de sandalinhas havaianas no aeroporto. Quantas e quantas vezes nós vimos que quando deu alguns apagões aí no sistema de aviação brasileiro, o que falava o pessoal? Ah, tá assim porque aumentou demais a demanda por causa do Lula. Então, certos espaços públicos que eram estritos da classe média, shopping, aeroportos, cinemas, teatros, universidade, nós temos aqui na Unicamp aqui está cada 15 dias lá tem uma pichação lá, né, que saiu agora aqui lá uma pichação no banheiro das sociais da Unicamp dizendo que fora negros aqui não é senzala, porque é verdade. Porque a universidade é o que? Local de branco, classe média e classe A. Agora eu tenho que, onde se viu entrar negros na universidade? Onde se viu uma coisa dessa? E não só isso, entrar negros em escola pública na universidade. Então, não se pensava, eu acho que nem Lula, nem ninguém acreditava que ao colocar, né, essa massa de pessoas de uma classe para uma outra classe social, ou melhor, de um segmento socioeconômico, pudesse avalar aquela casta que é a classe média. E a classe média, ela olha o quê? Ela não se olha nem no lado, nem para trás, ela olha para frente, ela vê Miami. Ela não vê Campo Redondo, ela não vê a periferia, ela olha lá fora, é isso que ela se espelha. Então, a disputa pelo espaço público foi um choque para a classe média. Né? Então, isso é questão do cotidiano. Então, houve sim erros do lado de cá e do lado de lá. Né? A questão da mídia. A proposta que o governo estava tentando implantar, que era a regulamentação da mídia. Essa regulamentação que o Brasil pretende estabelecer é semelhante nos Estados Unidos. Mas quais são os dois princípios dessa nova lei da mídia? Que no caso agora foi para o espaço. Políticos não podem ser donos dos meios de comunicação. Quantos deputados, quantos senadores são donos de meios de comunicação? Acredito que 95%. Entendeu? Você está imaginando, mas pode ser tranquilamente uns 80%. Acho que é mais até. É loucura. Segundo, né, nenhum meio de comunicação pode ter o quê? Mais do que 5 veículos. E nós temos o que? Abril, 74 veículos de comunicação. Globo, 69 veículos de comunicação. Band, 47 veículos de comunicação. Então, essa lei de mídia, de regulamentação da mídia, ela bate direto nesse projeto, ela vai contra esse projeto, que é o domínio. Não é? Nós sabemos, temos 9 famílias do país que são donas do quê? Não são donas de população, são 9 famílias que comandam os meios de comunicação desse país. Tá certo? Então isso também bateu. Outra coisa é a questão do mercado financeiro, que eu acho que é outra frente. Né? Qual foi a primeira iniciativa em 2011, 2012, quando Dilma entra? Fazer com que os bancos públicos peitassem os bancos privados. Tá certo? Exigindo que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica reduzissem a taxa de juros para fazer o quê? Forçar com que Bradesco, Itaú, etc. reduzissem a taxa de juros. O mercado ficou muito pé da vida com isso. Né? E outra coisa mais interessante, que foi a portabilidade das dívidas ou a portabilidade dos créditos. Quem ganhou com isso? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então ele tinha contratado lá o Bradesco, contratado o Itaú, e pela questão da portabilidade, ele passou com uma taxa de juros menor.
Então, o mercado financeiro, que ninguém toca, que ninguém conversa, que ninguém fala, também é uma frente dessa crise. E a outra, né, a terceira, é a questão do orçamento de 16. O orçamento cidadão, que foi dado esse nome, eu quero saber por que foi chamado orçamento cidadão, se nós não participamos em nada desse orçamento de 2016, tá? Mas ele chama orçamento cidadão. Os números são assustadores. Do orçamento nosso, 100 bilhões de reais foram dedicados à saúde, 103 bilhões para a educação. O PAC absorveu 42 bilhões. O programa Minha Casa Minha Vida, 15 bilhões. E o programa Bolsa Família, 28 bilhões. Saneamento, 800 milhões. 800 milhões. Por isso que nós estamos com chikungunya, por isso que nós estamos com dengue. Por quê? O esgoto a céu aberto. E o governo coloca, né, o quê? Né? Nem 10% do que se vai gastar em saúde e para saneamento. Né? Agora, quando você coloca no campo dos juros do serviço da dívida, é em torno do quê? De 463 bilhões. Então você vai fazer um ajuste fiscal, né, nos investimentos e nos gastos correntes e também no funcionalismo, para quê? Para ter recurso para você pagar o serviço da dívida. Agora, quem é dono do serviço da dívida? O próprio IPEA colocou isso, são 20 mil famílias nesse país que tem o quê? 80% dos títulos públicos. Então hoje o país está a serviço de 20 mil famílias, tá? E aí que interessante. Então qual foi a função do Levi? A função do Levi foi dizer: eu vou buscar superávit fiscal, eu vou fazer uso fiscal para poder pagar essas 20 mil famílias. Isso mostra um projeto claro e econômico de acumulação de riqueza. E por último, que aí o próprio Jefferson colocou, é a questão do fim do presidencialismo de coalizão. Eu acho que isso acabou. Por que acabou? Não porque o Lula esgotou essa concepção dele, não. É que se você olhar o crescimento do PT e dos partidos de esquerda, né, e olhar os partidos, no caso do PMDB, bastaríamos mais 2 eleições para com que a esquerda ultrapassasse a base eleitoral nos municípios da grande cartada que é o PMDB. Então, nesse caso, por que todos gritavam fim ao PT, PT fora? Por quê? Por que essa raiva? Porque ele sabe muito bem que o PT... Não é raiva, é objetividade. Exatamente. Isso tira o campo emocional e vai para o campo da objetividade. O fim do PT, o fim da esquerda, é porque as bases dos municípios que nós vamos ter eleição agora, tá certo? Eles poderiam estar com base menor. Então o PMDB deixou claro: se nós não destruirmos o PT e as esquerdas agora, as 2 próximas eleições, nos próximos 8 anos, o crescimento da esquerda seria muito maior e eles pediriam completamente. Então eu apresento que, né, então, a questão do cotidiano, a questão da regulamentação da mídia, o orçamento equivocado, a pressão do mercado financeiro e a perda da base eleitoral política. Esses seriam as frentes da crise. Então hoje, concretamente, Mário, se a direita não tem projeto, mas ela está se protegendo. A direita, ela está protegendo os seus interesses. Mas claro, ela está protegendo os seus interesses. Mas isso não é um projeto. Não, é um projeto, mas ela está protegendo os seus interesses. Agora, também há erro do lado de cá. Há erro da esquerda. Né? Então é um pouco fazendo essa hipótese. E a questão, só queria terminar, a questão da inflação. Bom, tá, porque vocês sabem, nós temos 6 causas de inflação. 6 causas de inflação. Né? Inflação de demanda, inflação de oferta, inflação pela base cambial, inflação de tendência, inflação inercial, e tem a inflação pelos preços públicos. Veja, a inflação chegou... livros econômicos. Exatamente. E é o seguinte, realmente, pela desregulamentação dos preços públicos, a inflação está chegando à casa dos 10, mas que há uma tendência de voltar para 7,5. Agora é o seguinte, que preços públicos estavam mantidos, que estavam congelados?
água, Combustível. energia, combustível. No orçamento familiar, quem são as famílias que mais gastam com água, piscina, energia, aquecedores, né, ar-condicionado e combustível para os meus carros importados? 2 carros. 2 carros, 3 carros. A classe média. Então a classe média, ela está. Então a inflação não está pegando no arroz e no feijão, como estão dizendo. A inflação não está no arroz e feijão. A inflação está naqueles serviços que a classe média mais utilizava. Daí que ela fica revoltada, daí que ela vai para as ruas e fala fim do PT, fim da Dilma, fim de tudo. Tá certo? Então, a inflação, quer dizer, então, a pressão de custo, ela passou. Por isso que há uma tendência da inflação agora cair, voltar, digamos, para os 7,5%, e em 2017 ela voltar ali para a margem de segurança 6,5% no máximo. Porque você não vai ter que fazer mais prejuízo. Agora, diga-se de passagem que essa própria classe média, nesses últimos 3 anos que os preços estavam congelados ou estavam equilibrados, ela ganhou com isso. Ela ganhou com isso. Tá certo? Mas agora que precisa destravar, tá certo? Então o arroz e feijão não aumentou tanto assim. O que aumentou foi o preço desses serviços públicos que afeta diretamente a classe média. Mas